Olá, amigos e amigas do Núcleo Espírita da Polícia Militar da Bahia. É com muita alegria que estou aqui com vocês mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre um tema que a casa propôs. Mas antes de iniciarmos a reflexão, desejo rogar aos bons espíritos amigos, aos espíritos benfeitores, que nos amparem, nos inspirem, e nos guiem na reflexão, a fim de que cada coisa que for dita aqui sirva de alguma forma, seja útil para cada um de vocês que estão ouvindo. O tema que a casa propôs para que eu pudesse fazer uma reflexão foi: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, e se refere a uma frase de Jesus que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, uma frase que foi dita a um fariseu, um doutor da lei, chamado Nicodemos, que era notável entre os judeus. Todo o contexto dessa passagem é muito simbólico, pelos questionamentos que Nicodemos faz a Jesus, mas também pelas circunstâncias da cena. Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus durante a noite e pergunta a Jesus: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se não estivesse com ele. Jesus então vai responder a Nicodemos: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o diálogo segue, mas vamos parar um pouco por aqui. Nesta frase de Jesus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, podemos inferir duas questões importantes para a nossa existência. Uma é que temos um objetivo enquanto seres humanos, enquanto espíritos imortais, que é conseguir ver o reino de Deus, ou o reino dos céus, como também vemos em algumas traduções. E a outra questão que podemos inferir é que só vamos conseguir isso se nascermos mais de uma vez, nascermos de novo, como afirmou Jesus. Mas o que esses dois pontos significam, para a nossa reflexão aqui? Na época, Nicodemos ficou com dúvidas, e chegou a perguntar a Jesus como pode nascer um homem que já está velho, Como poderia esse homem entrar no ventre da mãe de novo para nascer uma segunda vez? Vamos pensar na ideia do reino de Deus primeiramente. Quando se fala em reino de Deus, muitos podem remeter logo a um lugar, a um espaço, a um ambiente. Contudo, a conquista do reino de Deus começa primeiramente no nosso íntimo, e assim se prossegue para o campo exterior, mas primeiro vai começar dentro de nós. E aí tem uma história do livro Contos e Contos de Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, que conta um episódio da vida de Simeão. Quem é esse personagem Simeão? Simeão é citado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando dá a apresentação de Jesus no templo. Nos conta o Evangelho que fora revelado a Simeão, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E assim, quando Simeão foi ao templo, inspirado pelo Espírito Santo também para que ele fosse até lá, Simeão encontrou Jesus e tomou Jesus no braço.
E assim, dentre outras palavras que ele disse, né, emocionado, ele disse que poderia morrer em paz a partir dali, pois ele já havia visto a salvação, ou seja, ele já havia visto Jesus, aquele, né, que poderia salvar ele, né? E na história que nós vamos ver, no livro Contos e Contos de Chico e Espírito Irmão X, vai nos dizer assim: dizem que Simeão, um homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou Jesus em seus braços acolhedores. No próprio Evangelho de Lucas fala sobre esse momento que ele pega Jesus nos braços, né, distante de José e Maria, e falou com Jesus com discreta emoção. E aí Simeão vai falar: Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferistes a palha humilde da manjedoura, já que vem representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não vestistes a púrpura imperial, longe dos senhores romanos? Como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Olha as perguntas interessantes de Simeão, né? E entre tantos outros questionamentos do velho Simeão, Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou a falar: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde rico e pobre aprendam a ser filhos de Deus? Né? O pensamento de muitos da época de Jesus que esperavam um Salvador, né, que tivesse poder, que tivesse dinheiro, que tivesse status, mas Jesus vem de forma humilde, né, singela, para mostrar que não é o material, o poder terreno que ele detinha, né, que ele deveria deter, mas era um poder sublime e espiritual. E aí Simeão continua inquirindo a Jesus, né, criança no colo dele. Só que depois de um longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava para o sepulcro. E aí, né, concluindo a história, somente após a morte do corpo foi que Simeão veio saber o que o menino celeste, que Jesus, né, que Jesus não deixara sem resposta. O infante sublime, num gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra, no momento em que ele bateu no peito de Simeão. Vinha, na verdade, da casa do Pai, justamente para representá-lo aonde? No coração dos homens. No momento que Simeão fala com Jesus, ele não compreende, mas após desencarnar, ele compreendeu aquele gesto do menino batendo em seu coração. Então, Jesus vinha da casa do Pai para representá-lo no coração de todos nós, da humanidade. E é por isso que Jesus nos disse, né? A vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de nós, no meio de vós. Então, se vivemos em paz com a nossa consciência e somos perseverantes na observância das leis de Deus na nossa vida,
né, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, alcançaremos esse reino dos céus, esse reino de Deus. Mas, do contrário, se nós nos equivocamos em nossas atitudes, agindo com iniquidade, estaremos cada vez mais longe de alcançar esse reino. E então, que Emmanuel, né, através de Chico Xavier, nos diz no livro Vinha de Luz, que essa edificação do reino de Deus é uma obra de aprimoramento, de ordem, de esforço e aplicação dos desígnios do Mestre, com base em quê? No trabalho metódico e na harmonia necessária, né, que precisamos fazer. E então, uma outra referência também, no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, Espíritos Diversos, há um espírito, Álvaro Reis, que vai dizer que o reino de Deus inclui, dessa maneira, todos os bens materiais e morais capazes de serem incorporados ao nosso espírito, seja onde for. No entanto, importa merecê-lo por justiça e não apenas desejá-lo pela fé. Fé sem obras não serve de nada. Então, não basta só a fé. É preciso que a gente age no bem, que a gente busque a transformação, né? Fora da caridade não há salvação, como nos trouxe Kardec. Então, é preciso que essa fé seja uma fé ativa, uma fé com ações, com obras, né? Para que possamos merecer esse reino de Deus. Então, diante disso, ratifica tal ideia a fala do Cristo quando ele afirma: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todo o mais, né, nos será acrescentado. Né? Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E o que são todas essas coisas? Né? É tudo aquilo que a gente necessita para viver, para sobreviver, né? Para ter uma vida digna. Assim devemos buscar o reino de Deus, porque todo o resto nos será acrescentado. E para construirmos esse reino de Deus em nós, precisamos, enquanto espíritos imortais, que fomos originados simples e ignorantes, né? Conforme frase que se encontra no túmulo de Allan Kardec também, precisamos dessa forma nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Ou seja, devemos viver diversas vidas até a depuração do nosso espírito. Precisamos reencarnar diversas vezes para dar conta de vivenciar todas as experiências que precisamos, todas as condições necessárias ao nosso aprimoramento intelectual e principalmente o aprimoramento moral, que é o nosso objetivo maior aqui na Terra. Mas apesar da reencarnação ser uma lei, e encontrarmos na Bíblia diversas referências a esse processo natural necessário para o espírito, né? Há diversas outras passagens que fazem referência à reencarnação, de forma direta ou não, inclusive o próprio Jesus trazendo a informação, né? Apesar de tantas referências na Bíblia, com falas do próprio Jesus e seus ensinamentos, como vimos no caso de Nicodemos, muitos ainda hoje negam, né, não acreditam, distorcem e não compreendem os ensinos de Jesus relacionados à reencarnação e como se dá esse processo. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nos traz a informação de que se a crença da reencarnação fosse errônea, o próprio Jesus, né, a teria combatido, como ele combateu tantos outros equívocos da sua época, né, cometido pelos homens, pelos seres aqueles seres que estavam ali vivenciando o período do Cristo. Mas não, Jesus não combateu, ao contrário, ele ratificou tal ideia, né, com toda a sua autoridade, e pôs como princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ainda insiste acrescentando
porque no diálogo que não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo, né? Mas para que a gente compreenda melhor a questão da reencarnação, é preciso que a gente traga alguns esclarecimentos de alguns outros conceitos, né, que se confundem ou se contrastam com a ideia da reencarnação. E aí, para entendermos melhor, né, mas o segundo ponto da frase do tema do nosso trabalho, a que nos remete essa necessidade de nascer de novo para ver o reino dos céus, nós faremos a distinção de 3 fenômenos que se confundem e contrastam, que é a reencarnação, né? Como já trouxemos aqui algumas informações, e o que é essa reencarnação? A reencarnação é um princípio base da doutrina espírita. É a crença que nós temos que após a morte, a alma de um ser humano pode retornar à vida, né, em um outro corpo, ou seja, o espírito é um só, mas os corpos podem ser diversos, né, e é um dos principais princípios da doutrina, essa ideia da reencarnação. Um espírito para diversos corpos em diversas vidas, que é a pluralidade das existências. E aí na questão 166 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte informação. A alma passa então por muitas existências corporais e eis que os espíritos vão confirmar, dizendo sim, todos contamos com muitas existências, né? Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Dessa maneira, nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para a depuração do nosso espírito, né? E o retorno à vida física do espírito serve assim para que ele possa reaprender aquilo que ele ainda não conseguiu consolidar enquanto aprendizado moral, né? E também a fim de resgates de dívidas do passado. E ainda no comentário, na questão 613 de O Livro dos Espíritos, no comentário de Allan Kardec, ele vai nos dizer: a reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade, né? O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que prossiga. Então, o fato de o homem reencarnar não vai fazer com que ele diminua, né, a sua dignidade, como até alguns podem acreditar, né, que, por exemplo, nesta encarnação não acredito que teve uma vida passada, porque não acredito que possam ter cometido, por exemplo, determinado crime, ter ocupado o corpo de algum criminoso. Então, alguns podem dizer que não acreditam na reencarnação por isso, né? De que eles não acreditam que hoje, por terem um pensamento, né, melhor, graças a Deus, eles não acreditam que eles pudessem ter cometido equívocos no passado. E assim, vamos pensar um pouco agora na ideia da ressurreição, né, que se confunde muito, principalmente no tempo de Jesus, né, com a ideia da reencarnação. A ressurreição é uma palavra usada com frequência nas escrituras, né, sagradas, na Bíblia, e se refere a essa ressurreição dos mortos, que é o ressurgimento da vida no mesmo corpo. Aí a diferença da reencarnação. A ressurreição é o ressurgimento da vida no mesmo corpo, né? E esses dois termos, ressurreição e reencarnação, temos o esclarecimento no Evangelho segundo o Espiritismo que diz, em relação a esses dois termos, é que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição.
As ideias dos judeus sobre esse ponto e outros não eram muito bem definidas, daí essa confusão, né, de achar também que os mortos poderiam voltar a viver mesmo o corpo já sem condição de retorno à vida, né? Pois os judeus eles não compreendiam como se dava esse processo da reencarnação, né? Além do fato também dos judeus somente terem noções vagas e incompletas sobre o que era a alma, né, e como essa alma se ligava ao corpo. Daí toda a confusão entre ressurreição e reencarnação. Então, os judeus, eles criam que um homem que vivera podia reviver, mas sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia acontecer. Eles não sabiam como se dava a reencarnação, né? Como se dava esse retorno do espírito ao corpo, né? Então, assim, designavam pelo termo ressurreição, como nos informa o Evangelho, o que o Espiritismo mas judiciosamente chama hoje de reencarnação, né? Mas nós sabemos, até pelo avanço da própria ciência, já é mais do que comprovado que é impossível materialmente o retorno à vida de um corpo que já está morto, né? Que já morreu. Dessa maneira, a reencarnação, ao contrário, torna possível esse retorno porque é um novo corpo, né, para uma alma que é imortal. Então, o retorno é possível porque são corpos diferentes. Não é um corpo que já morreu e que vive novamente. Daí a grande dificuldade. Mas, na época, né, pelo pouco avanço da ciência, pelo pouco progresso da humanidade, pelos espíritos que ali viviam com Jesus serem ainda espíritos infantis, eles não conseguiam compreender a mensagem de Jesus quanto à ideia da reencarnação, como Nicodemos não compreendeu, né? E eles não conseguiam compreender como se dava esse processo do retorno à vida. Daí as confusões que se fazem, né, o tempo todo e sobre reencarnação e ressurreição, e também pelo fato ainda de muitas pessoas acreditarem também em ressurreição. Um outro tema também que pode gerar uma certa confusão é a ideia de metempsicose, né? Esse termo é usado para falar na transmigração da alma de um corpo para outro, seja esse do mesmo tipo, ser vivo, seja de ser humano para ser humano, ou, no caso, para um animal. E essa crença da metempsicose não se restringe à reencarnação humana, como eu falei, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em outros animais. E se a ideia da reencarnação é para o avanço do espírito, a gente pode pensar que não faz muito sentido, né, esse espírito regredir, retornando a sua alma em um corpo animal. Por isso a doutrina espírita descarta esse regresso da alma em um corpo animal, né, no caso desse fenômeno da metempsicose. E no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, de Allan Kardec vai fazer uma reflexão sobre isso, e aqui eu vou ler o que traz o livro, né? Diz assim: há, porém, entre a metempsicose e a doutrina da reencarnação, tal qual nos é ensinada hoje, uma diferença capital. Para começar, aquela admite a transfiguração da alma no corpo dos animais, a metempsicose, o que seria uma degradação, seria a alma e o espírito regredir, né? Em segundo lugar, essa transmigração não se opera senão na Terra. Ao contrário, dizem-nos os espíritos que a reencarnação é um progresso incessante, né? Que o homem é uma criação à parte, cuja alma nada tem de comum, né, com o princípio vital dos animais, né? E que as diversas existências elas podem também se realizar tanto na Terra quanto por uma lei de progresso no mundo de ordem superior.
Isto, como diz Pitágoras, até que se realize o tempo de sua purificação. Essa informação aqui de Kardec nos mostra que, além da impossibilidade de se retornar a alma ao corpo animal, ou seja, já estava, né, humanizado o espírito, voltar a um corpo de um animal, também esse espírito ele não só vai encarnar aqui na Terra. Esse espírito tem, dependendo do seu processo evolutivo, a possibilidade de encarnar em outros planetas, a fim de que o progresso continue. Então, cada vez mais que o espírito avança no seu processo reencarnatório, ele pode, a partir daí, não só mais encarnar no planeta Terra, pode passar para mundos mais evoluídos. Assim também, quando há o avanço do planeta, no sentido evolutivo, do planeta Terra em que estamos, que é um planeta de provas e expiações, a partir do momento em que o planeta passa para o mundo de regeneração, quando passar para o mundo de regeneração, aqueles espíritos que já não tiverem mais sua energia compatível com o planeta Terra passarão para mundos, que estão no mesmo nível evolutivo que seria da Terra de provas e expiações. Não é uma regressão, Então nós vamos pensar que essa transferência dos espíritos que não estarão mais em sintonia com a vibração do planeta Terra no mundo de regeneração, eles passarão para um planeta igual à energia do planeta Terra de agora de provas e expiações. Então não é regressão, mas é se manter no nível um tanto estático ainda, a fim de que ele possa seguir e avançar um pouco mais. Então, essa é a diferença que Kardec nos traz e que é sobre a reencarnação e a metempsicose. Além de o espírito não poder regredir e encarnar no corpo de um animal, ele também, esse espírito, pode ter a possibilidade de reencarnar em outros planetas, com outros tipos de matéria, inclusive, o notório desculpe do espírito pode ser de uma matéria mais sutil e não tão densa quanto essa que nós temos hoje no planeta Terra, esse tipo de corpo que nós temos, mais denso, mais grosseiro, e que sofre muito mais os reveses da matéria da vida. E assim, há uma questão no livro 612, no Livro dos Espíritos, que diz: poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? Só para reforçar a ideia que nós trouxemos antes. E aí os espíritos respondem: isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. As diferenças que existem, as diferentes existências corpóreas do espírito, elas são sempre progressivas dessa maneira e nunca regressivas. Nós não podemos esquecer isso. Mas a rapidez do seu progresso, de cada espírito, vai depender do esforço que esse espírito faz para chegar à perfeição, da forma como esse espírito usa o seu livre-arbítrio para caminhar mais rápido ou se manter estagnado ou caminhar de maneira mais lenta. Então, depende do espírito ele evoluir mais rápido ou de maneira mais devagar, mas jamais vai haver essa regressão. Dessa maneira, com todas as revelações dos espíritos, através da codificação da doutrina, foi se esclarecendo para nós como se dá esse processo de reencarnação, e por que precisamos encarnar e reencarnar. Além de toda a literatura hoje que temos disponíveis para nós entendermos melhor como se dá esse processo da reencarnação, e o porquê, a importância de se reencarnar. E a possibilidade do espírito reencarnar só fortalece ainda mais a ideia de que Deus é todo bondade e justiça. Por quê?
A reencarnação e os benefícios que advêm desse processo manifestam, né, sem sombra de dúvidas, a justiça e a misericórdia de Deus, as quais, né, não condenam dessa forma o espírito infrator a um sofrimento eterno, como alguns acreditam ainda hoje, né? Morreu, cometeu algum crime, vai para o inferno ou para o purgatório e jamais vai alcançar o céu, né? Como algumas crenças ainda existem, né? Mas ao contrário, né? Quando a gente pensa em reencarnação, sempre vamos ter a ideia de que teremos uma nova chance de nos redimirmos, uma nova chance de nos melhorarmos, né? De corrigirmos os nossos erros. Por isso por isso que a gente vê presente aí nesse processo de reencarnação a justiça de Deus. Então, como vemos na questão 171 do Livro dos Espíritos, que diz que o dogma da reencarnação se baseia na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, se eu desperto a minha consciência, me arrependo, então, a partir daí, a mim pode ser dada a oportunidade, será dada a oportunidade de reencarnar para assim eu corrigir os erros que cometi. Então, não te diz a razão que seria injusto dessa forma, privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles, né, de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus também, todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão, né, como nos traz o Livro dos Espíritos. Porque Deus, sendo amor, bondade e justiça, vai sempre nos dar uma oportunidade, né, de crescimento, de nos melhorarmos, de avançarmos. A reencarnação, dessa maneira, traz em seus mecanismos a proposta principalmente de aprendizado, né, mas também os impositivos da lei de causa e efeito, que vão proporcionar aos espíritos que estão em dívida com as leis universais as condições para eles se refazerem, né? Refazerem o seu destino. E, sobretudo, isso irá acontecer quando há um empenho e um esforço do espírito em se melhorar. Pensem aí, quando a gente decide realmente se melhorar, Deus, o Mestre Jesus, se colocam disponíveis a nos auxiliar, a fortalecer a nossa caminhada para que a gente não desista do caminho do bem. Mas é preciso que a gente tenha a vontade firme, né, que a gente decida que quer ser melhor, que quer fazer diferente. E assim como nos traz Kardec também, no Livro dos Espíritos, ele vai nos falar que todos os espíritos caminham dessa forma para a perfeição e Deus dá a todos o meio de alcançá-la. Através do quê? Das provações da vida corporal. Né? Todas as provas, né, expiações que a gente às vezes enfrenta, que nós enfrentamos para que a gente possa, né, subir alguns degraus na evolução. A justiça de Deus, com isso, permitirá ao espírito realizar em cada existência, em cada nova existência, o que ele não pôde fazer ou concluir numa primeira prova, numa existência pregressa, anterior. Por isso, o objetivo da reencarnação é a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Porque se não fosse isso, essa oportunidade de voltar à vida, né, num outro corpo, não haveria justiça divina. Né? E também, e tantas outras oportunidades nos serão dadas na Terra, né, em outros planetas, até que nós nos tornemos espíritos bem-aventurados, espíritos puros.
E aí a questão 132 do livro dos Espíritos vai nos dizer que a lei de Deus impõe dessa forma a encarnação aos espíritos, né, com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição, mas ao mesmo tempo que eles estão se trabalhando para chegar à perfeição, eles também vão ter condições de cumprir a parte que cabe a eles na obra da criação, né? Então, à medida em que eu cresço espiritualmente, eu também estou contribuindo com Deus para a evolução do planeta, né? Para o melhoramento do planeta Terra. E Kardec vai comentar que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, né? E Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem o meio de progredir e se aproximar dele, né? Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia no universo, tudo é solidário na natureza. Então, tudo gira em torno do nosso progresso, da nossa evolução. Nada é para nos impedir de crescer espiritualmente. Com isso, é pelo trabalho inteligente que o espírito vai executar em seu proveito sobre a matéria, que ele vai auxiliar no progresso das diversas áreas do conhecimento, né, na transformação e progresso material do globo terrestre, né, que é a nossa habitação. E com isso nos diz Leon Denis, né, que o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, é o aperfeiçoamento de cada um de nós, por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. É no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então vamos passar por todas as experiências de alegria e de dor, né? As vicissitudes da Terra, para que possamos assim alcançar esse estado celeste. É necessário todo esse processo. E todos nós, não há ninguém especial, nenhum espírito que é privilegiado. Todos nós, espíritos, vamos passar por esse processo da encarnação e reencarnação, pelas experiências de alegria e de dor, a fim de que possamos crescer internamente, né, com essas experiências, nos educando moralmente. Um outro ponto interessante para pensarmos nesse processo de reencarnação, né, no nascer de novo, é em relação ao fortalecimento dos laços de família. Também uma discussão que acontece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Né? A negação da lei de reencarnação leva muitas pessoas a afirmarem que os laços de família serão desfeitos, né, nesse processo de vidas sucessivas, né? Mas é justamente o contrário, né? Os laços, eles não são destruídos, mas com as reencarnações eles vão sendo fortalecidos, né, e ficam cada vez mais estreitos entre os espíritos que tenderão a construir, né, uma grande família universal. E é esse o propósito divino, né? Levar todos os seres humanos a se enxergarem como irmãos de um mesmo Pai, a viverem em fraternidade, em amor. Né? E aí que a gente vê, a partir disso, e compreende melhor a frase que Jesus disse em Mateus, no versículo de 46 a 50, né, que ele vai falar que quem são meus irmãos, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando Jesus estava conversando com a multidão, chega algumas pessoas e falam a ele que sua mãe e seus irmãos o estavam procurando. Né? E Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ao passo que ele vai apontar para os discípulos e dizer, né? Aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, para Jesus, mãe, irmãos e irmãs eram todos aqueles que faziam a vontade de Deus.
e não restringia dessa forma o vínculo ao laço consanguíneo, mas falava Jesus neste momento, nessa passagem evangélica, trazia para nós a informação dos laços espirituais, que são maiores e mais profundos, né? Assim, devemos buscar ver e conviver com todos sempre com esse espírito de fraternidade e amor, tanto no plano material como no plano espiritual. E a reencarnação é para esse exercício. Isso porque, por exemplo, no lar, na família, podemos estar com espíritos que são simpáticos, né, um ao outro, a nós, espíritos que são simpáticos entre si e se encontram na encarnação, fortalecendo dessa forma ainda mais esse vínculo espiritual, mas também podem estar no lar outros espíritos que são os desafetos de outras vidas, né, os nossos desafetos de outras vidas. E aí que todos que estão ligados pela consanguinidade devem aproveitar, né, a oportunidade para exercitar o amor, para a reconciliação necessária a esse avanço de cada um. Assim, ter desafetos na família é importante para que nós possamos exercitar o amor, né? Buscar a reconciliação, buscar o perdão. E a partir desse exercício do amor e do perdão, fortalecermos esse vínculo espiritual, né? Transformando aquele que seria o nosso inimigo em um nosso amigo, em um nosso irmão. E nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: Deus permite, assim, que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso, né? Então, com a reencarnação e progresso, a que dá lugar, todos os que amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos assim caminham para Deus, né? Então, com a reencarnação, há, dessa forma, uma perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados. E daí, por isso, se dá esse estreitamento dos laços de afeição, né? Então, é dessa maneira que todos nós devemos buscar aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que Deus nos deu de reencarnar, mesmo porque sabemos por relatos dos espíritos que a reencarnação não é um processo fácil, né, porque não depende só de nós, né, do nosso merecimento em reencarnar, mas às vezes dependemos de outros espíritos que precisam conviver conosco na Terra, a fim de haver o resgate de débitos. Então, reencarnar não é um processo fácil, é um processo difícil, trabalhoso, que exige, né, dos espíritos principalmente que nos apoiam no processo da reencarnação, um trabalho muito grande. Então, é preciso que a gente aproveite o momento em que nós estamos aqui reencarnados, né? Fazendo o quê? Buscando vencer, né, as nossas más inclinações, as nossas tendências de passados delituosos, através principalmente da prática do bem, do exercício da caridade e do amor, né? E aí seguindo a lei maior que Jesus nos trouxe, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Para enfim nós sairmos melhores dessa atual encarnação do que entramos. Porque nascer de novo é reencarnar para ver o reino dos céus, né? Na medida em que nasce o bem e o amor dentro de nós, né? A cada reencarnação, então a cada avanço do nosso espírito. E assim, meus amigos, que possamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá enquanto reencarnados, para buscarmos dentro de nós, né, a mudança necessária para o nosso crescimento moral e também, a partir desse crescimento individual,
ajudarmos no crescimento e evolução do nosso planeta Terra. Muito obrigada a todos e muita paz.